último dia 30 de janeiro, a Suzantur fez uma petição à Vara de Falências da Justiça de São Paulo. No documento divulgado na data de ontem pelo canal Júlio Costa Pé na Estrada na íntegra, a Suzantur acusa a ANTT de dificultar a liberação do início das suas operações. A empresa alega que já pagou mais de R$ 1 milhão pelo arrendamento de linhas e estruturas de ambas as viações que tiveram as falências decretadas em 21 de setembro do ano passado. Na mesma decisão da falência, a Justiça autorizou o arrendamento por 12 meses à Suzantur, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. A Suzantur acusa a ANTT de criar obstáculos e exigências não cabíveis para atrasar o início das operações, e chega ao ponto de usar termos como dizer que a ANTT está sendo, abre aspas, mais realista que o rei, fecha aspas, e que a agência está fazendo abre aspas, circo armado, fecha aspas. Ouça agora um trecho deste documento. Abre aspas. Foi neste momento que se iniciou a via crucis da transportadora Suzano para dar cumprimento ao contrato de arrendamento. A ANTT se entende maior que a lei e que as decisões desse juízo universal, armando um verdadeiro circo para encobrir seus reiterados descumprimentos às decisões judiciais. A ANTT tem sido mais realista que o rei. Contudo, mesmo diante desse descompasso, a Suzano, até agora, cumpriu todas as exigências, por mais descabidas que fossem, tal como a apresentação de certidões dos sócios da administradora judicial, incluindo certidão de objeto e pé de um processo físico, arquivado há mais de 20 anos, imagine-se. A burocracia enfrentada em relação a outros temas, isso está longe de ser razoável. Uma das acusações é dizer que a ANTT cria exigências que estão ligadas a empresas falidas e que não deveriam ser feitas à Suzantur. A ANTT está exigindo condições e documentos que são ligados a falidas e não a Suzano. Tudo indica que a ANTT não quer enxergar que se trata de um arrendamento provisório das linhas e não a sua operação pelas empresas falidas, fecha aspas. A Suzantur ainda pede que os Ministérios Público Estadual de São Paulo e Federal investiguem as causas dos descumprimentos por agentes públicos da determinação que autoriza o arrendamento das linhas. Abre aspas. Com todo respeito, é chegada a hora do basta ao circo armado pela ANTT, que se utiliza da transportadora Suzano e desse juízo universal para desrespeitar a lei e as decisões judiciais, e se determinar o imediato e efetivo cumprimento das decisões já proletadas por esse juízo para o fim de determinar a relutante autarquia que viabilize o início imediato das operações pela transportadora Suzano, para apuração da responsabilidade dos agentes públicos que, propositalmente, esquivam-se de cumprir as decisões judiciais e prestam informações inverídicas no processo. Fecha aspas. Nesta mesma petição, a Suzantur também acusa a empresa Viação Garcia, que sempre demonstrou interesse em operar as linhas da Caiçara, de, abre aspas, ação coordenada de má-fé, fecha aspas. Abre aspas para mais um trecho da petição. Chama a atenção o motivo da Viação Garcia, mais uma vez de má-fé e de forma oportunista, apresentar essa proposta. O argumento seria de que a transportadora Suzano não diligenciou perante a ANTT obtenção das autorizações necessárias e que ainda não estaria apta para operar as linhas da Viação Caiçara.
Esta petição da Aviação Garcia foi apresentada antes da manifestação da ANTT sobre a suposta mora da transportadora Suzano. Com todo respeito, esse suposto alinhamento é de se estranhar, e se o caso deve ser objeto de apuração criminal. De todo modo, a pretensão da Aviação Garcia deve ser rechaçada, seja porque a transportadora Suzano não tem nenhuma pendência com a ANTT, que deverá ser obrigada, mais uma vez, a cumprir com as decisões judiciais. Seja porque o contrato de arrendamento está sendo cumprido, foi autorizado, celebrado e homologado judicialmente, não podendo ser alterado por simples petição de uma empresa oportunista e de reputação questionável, na medida em que teve veículos apreendidos em razão do transporte último 8/1/2023. Fecha aspas. A Suzantur também alega que esta demora da ANTT destruiu mercados da Itapemirim e Caiçara e beneficiou outras empresas. Abre aspas para mais um trecho da petição. Esta postura da ANTT permitiu que empresas destruíssem mercados que eram as fontes principais da estrutura econômica da Itapemirim. Empresas essas que, até hoje, beneficiam-se desses mercados, o que será apurado para fins de sucessão civil e tributária, bem como indenização pelos prejuízos causados às falidas, considerando que essas empresas prejudicaram a recuperação judicial e se beneficiaram dos mercados que eram da Itapemirim, práticas essas que tiveram papel relevante na convolução da falência. Outro ponto da petição é sobre as administradoras de terminais. A Suzantur quer assumir os guichês que eram da Itapemirim Caiçara e as administradoras estão dificultando essa posse, inclusive para fazer reformas nos guichês. Apesar da literalidade desta decisão, que determinou expressamente a URBS de Curitiba, a Sinarte de Salvador e Maia e Borba S.A. de Goiânia, a restituição dos guichês em nome do Grupo Itapemirim, nenhuma das administradoras cumpriu com a obrigação, apesar da fixação de multa diária de R$10 mil. Finalmente, com relação à Socican, nos terminais rodoviários de São Paulo e Rio de Janeiro, a transportadora Suzano já vem pagando o aluguel dos guichês desde o mês de outubro de 2022, mas a empresa mantém-se silente com relação à autorização para obras de estrutura mínima, luz, internet, pintura, caracterização, etc., atendendo-se a uma infindável troca de e-mails e minutas de aditamento de contratos de locação. E para finalizar, a Suzantur, através dessa petição, faz os seguintes pedidos à Vara de Falência da Justiça de São Paulo. Abre aspas. Seja prolatada decisão com força de ofício para, se necessário, ser utilizada pelos funcionários e motoristas da transportadora Suzano quando da operação que permita o imediato início da operação pela transportadora Suzano, com a liberação e integração imediata dos sistemas da ANTT, X-Rad, LOB, SGP Web, da Aviação Caiçara e Viação Itapemirim, já criado no usuário do administrador judicial sem necessidade de análise de documentação exigida no artigo 7º, parágrafo 1º da Resolução 4.770/2015, pelo período que durar o contrato de arrendamento da transportadora Suzano, independente de outras exigências, bem como que não haja obrigatoriedade de novo cadastramento de infraestrutura e esquemas operacionais, bem como apresentação de declarações de terminais públicos ou privados para a execução da prestação de serviços devido aos já existentes e praticados anteriormente pelas falidas, conforme determinado pela resolução já citada.
por não se tratar de empresas novas entrantes no mercado, em estrito cumprimento às decisões folhas 86.361/86.390 e folhas 92.129/92.142 e ao contrato de arrendamento celebrado e homologado nestes autos. Caso isso não seja suficiente, requer-se que a decisão determine à NTT que em 48 horas viabilize o início imediato das operações, adotando toda e qualquer providência que for necessária para que a Suzano possa dar início à operação das linhas falidas, abstendo-se de realizar novas exigências, já que se trata de um contrato emergencial e provisório, figura essa que não é tutelada pela sua legislação de regência. A fixação de multa à ANTT pelo reiterado descumprimento das decisões judiciais, no valor já pago pela transportadora Suzano em razão do contrato de arrendamento em seu favor, que será integralmente revertido para a operação, bem como a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal para a responsabilização pessoal, a apuração de crime de descumprimento de decisões judiciais e a apuração de atos de improbidade administrativa nos termos dos artigos 77, 4º e 139, 4º do CPC, dos seguintes agentes públicos que atuam e atuaram neste caso: Davi Ferreira Gomes Barreto, diretor da NTT; Marina Soares Almeida, Supas, ANTT; Daniel Ricardo Lemos Linder, gerente operacional de transportes de passageiros, substituto da NTT; e Caliane Vilma Cavalcante de Lira, procuradora federal. A URBS seja condenada a pagar R$390 mil de multa, bem como seja expedida carta precatória para a comarca de Curitiba, para que a administradora judicial e transportadora Suzano possam, com auxílio de oficial de justiça da comarca, utilizar-se de força policial para cumprir a decisão e retomar a posse dos guichês. A Sinarte seja condenada a pagar R$390 mil de multa, bem como seja expedida a carta precatória para as comarcas listadas acima, para que a administradora judicial e a transportadora Suzano possam, com auxílio de oficial de justiça da comarca, utilizar-se de força policial para cumprir a decisão e retomar a posse dos guichês. Seja deferida a possibilidade de realização de obras de infraestrutura mínima para a operação dos guichês, pontos de venda, áreas de carga e salas VIP do terminal rodoviário do Tietê, que é administrado pela Socicam sob pena de multa diária, para que a transportadora Suzano possa dar efetivo e estrito cumprimento ao contrato de arrendamento, pois vale dizer que, apesar da obviedade, não basta tomar posse dos guichês, deve haver a possibilidade de reformas mínimas para a operação e vendas de bilhetes, assim como fornecer as declarações de embarque e desembarque das rodoviárias agora alocadas pela transportadora Suzano, e seja afastada a pretensão da Aviação Garcia pelo seu descabimento inerente, extemporaneidade e aparentemente inidoneidade da empresa. Por fim, requer-se seja aplicada a pena de litigância de má-fé à ANTT, pois alterou e vem alterando a verdade dos fatos, deixou de dar cumprimento às decisões proferidas por esse juízo e vem tumultuando o processo por meio de apresentação de petições infundadas com o intuito de induzir este juízo em erro. Fecha aspas. A qualquer momento, traremos novas informações sobre todo esse imbróglio entre a Suzantur e a ANTT. Continue acompanhando as nossas movimentações de ônibus direto da garagem da Suzantur Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.